Olá, meus amigos. Hoje são 25/7/2013 e no dia anterior, acho que se eu não me engano pela madrugada, para nós aqui, aconteceu algo, um acidente horrível, que é o tipo de acidente que nós espiritualistas, espíritas também têm conhecimento disso, são os karmas coletivos. Então, o que ocorreu é que um trem, viagem de Madrid a Ferrol, na quarta-feira, no dia 24, teve um acidente terrível na curva. Esse trem, ele era conduzido por uma criatura que, olha, eu nunca vi uma criatura tão sem noção. Ele vinha, inclusive, a 190 quilômetros por hora, o que não era nem permitido. Nesse acidente, houveram 77 corpos até então, levava 218 pessoas, houveram 131 feridos, tudo isso à véspera de uma festividade do Dia da Galícia. Então, fora essas comemorações, que existem os peregrinos que fazem o caminho de Santiago de Compostela. Então essas pessoas vão para fazer as suas meditações, levam em média 30 dias para chegar ao seu destino, fazendo um trabalho de purificação incrível, de elevação do espírito. Inclusive o Paulo Coelho, ele cita naquele primeiro livro dele, O Mago, é a descrição desse caminho que ele fez em Santiago de Compostela, as visões, as coisas, enfim, que as pessoas acabam passando por isso. Tirando esse, que o outro livro que eu gosto dele, As Valquírias, eu não gosto muito. Eu acho que ele se perdeu muito dentro dessas questões da espiritualidade. Ele ficou muito vaidoso e foi passando por cima, mas enfim, eu não estou aqui para falar de Paulo Coelho. São coisas interessantes porque todo karma coletivo, as pessoas às vezes perguntam, puxa, por que acontece em determinados momentos que você só vê acidentes de ônibus ou de trem ou de avião? Isso também está dentro do processo dos karmas coletivos. Nem sempre nós temos a verdadeira concepção da coisa. A gente entende, a gente busca, a gente pesquisa. E o que aconteceu, e é muito interessante que a numerologia, ela vai analisando tudo pelos aspectos numéricos. Claro, é a minha ferramenta. Foi a mesma que eu usei no caso da Boate Kiss, do World Trade Center e o Salomon Brothers. E, enfim, é assim, muitas vezes você diz é inexplicável, mas não é tanto não. Existe. Nós estamos num planeta de expiação que, de qualquer maneira, por mais terrível que isso possa parecer, a gente tem que fazer a passagem. E muitas vezes é como se fosse blocos de pessoas que estão designadas indo ali para aquele momento karmático que faz parte do processo karmático. Elas estão ligadas porque nós somos verdadeiras legiões espirituais. Nós temos amigos que você diz, nossa, esse aí é mais amigo do que meu próprio irmão. Pessoas que não têm um laço sanguíneo, mas você tem uma afinidade muito maior. E às vezes dentro da sua própria casa você não combina, você tem fortes atritos. É por isso que vocês estão, inclusive, reencarnados muitas vezes dentro desse processo, dentro da sua própria casa. E os espíritos afins, a espiritualidade afim, ela vem nos seus blocos. Você pode estar em cidades diferentes, mas já fizeram parte deste grupo, já pertenceram a essa mesma legião em outras vidas. E muitas vezes você é levado para fazer essa passagem em conjunto. É como se dissesse, vamos abrir o portal e terá que ser feito porque o planeta está crescendo demasiadamente. Não tem lugar para todo mundo. E isso é fato. Então, a gente olha pela numerologia, não é que seja uma forma fria, não. Mas é uma coisa interessante em relação a esse processo de Santiago de Compostela, que é uma antiga rota de peregrinação católica. Esse karma coletivo me chamou a atenção por alguns motivos. E eu comecei a fazer as minhas continhas. Eu falei, eu vou analisar, porque da Boate Kiss eu já tinha visto, vou falar um pouquinho aqui para vocês, do World Trade Center, que inclusive está dentro das centúrias de Nostradamus. O que acontece? Nesse caso do karma coletivo do trem, olha só, vocês vão ouvir muito aqui agora do que eu vou explicar, as seguintes numerações: 11,
numeração mestre de iluminação, mas também de passagens, de evidência, né? De fazer passagens, ou seja, passar para o outro lado, para o outro plano. 22 tem, mas aqui nesse caso não é o que oferece, mas de forma maciça, nós temos, todos nós temos nos nossos mapas alguns números kármicos. Tem pessoas que não tem nenhum, mas quem vem com um histórico tem suas dívidas, ele geralmente vem acompanhado. Então, os números kármicos são 13, 14, 16 e 19. Então, 13 ele traz uma espécie de transformação, que no tarô é a carta da morte, mas isso não quer dizer que quem nasce no dia 13 vai ter algum processo, ou no dia 14, que negativamente, de acordo com a situação, de onde ele esteja colocado, você pode ou não viver acidentes, né, ou de carros, enfim. Então, tem clientes e amigos meus que dizem, poxa, mas nessa minha numerologia tem dia 14, e aí, vou ter tragédia? Não necessariamente. Agora, tudo depende também de como você conduz a sua vida. A Cássia Eller, no total do seu nome, dava o número 14, e eu tentei falar com ela num camarote e não consegui. Lá da Alicia Fábio, eu estava com Regina Dourado, e aí ao mesmo tempo falei assim, olha, Regina, não vai falar não. Eu digo, eu não vou não, sabe, que de repente as pessoas podem achar que eu quero me promover, mas eu iria sugerir a ela, para em vez de botar Cássia com I, colocasse com um Y, para amenizar essa carga energética pesada, que era o número 14, que poderia ter, inclusive, como foi o caso que aconteceu, questões todas aí que não vem ao caso agora. Bem, nesse karma coletivo do trem de Santiago, sim, inclusive por 7 dias, que é o número da estagnação, o governo da Galícia, eles declararam luto. Então, 7 é um número cabalístico, de muita força, né? E esse acidente foi a pior tragédia desde 1944. Como ele vinha mais na faixa de 190 km por hora, o que aconteceu? Foram 77 corpos que foram resgatados. Esses 77 corpos, se a gente soma 7 mais 7 dá 14. Levavam quantas pessoas? 218 pessoas. Some todos os algarismos. Dá um número 11, que eu te falei da iluminação. Certo? Agora, o dia que aconteceu, que é o mais incrível, dia 24/7 de 2013, se a gente somar 2 mais 4 mais 7 mais 2 mais 1 mais 3, vai dar 19, que é o número da Fênix. É um número kármico mais pesado no sentido assim, ó, o que você fizer, você colhe. E ele traz consigo uma carga de acidente também, certo? Então, eu diria assim, é como se fosse uma teoria da conspiração, uma coisa, um maktub, está escrito, o karma coletivo, processo do portal, da abertura, ele está escrito. Mas se você, dentro da sua vida, você conseguiu, de alguma forma, antes desse momento, reverter a situação, como é que anda a sua conduta? Como é que você... Não quer dizer que as pessoas que foram sejam ruins, não. Mas você pode se liberar do seu próprio karma antes do acontecimento. Tem pessoas que agem dessa forma, claro que sem ter a menor ideia. Muitas vezes desistem no último momento de pegar o trem ou perdem o trem, entendeu? Como teve casos na Boate Kiss de pessoas que no último momento tal resolveu sair por alguma razão, assim, de uma forma fortuita, e outros resolveram de última hora não ir, como no World Trade Center, pessoas que iam trabalhar e por uma razão amena resolveram não trabalhar naquele dia sem necessariamente uma grande razão. Teve vários casos citados na televisão. Ou você desiste até no último minuto, perde o elevador, volta, vai fazer uma coisa. O Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo. Muito antes, muito antes, naquele acidente do Clériston Andrade, para quem não é da Bahia fica sabendo agora, eles iam para um evento onde iam todos os políticos e o Clériston Andrade era o prefeito de Salvador. Quando chegou no último momento, ele ia para subir no helicóptero, ele travou o Luiz Eduardo. Disse, eu não vou, não vou, deu um aperto, não vou. Voltou para casa. Pouco tempo depois ficou sabendo o que aconteceu. Então, tanto que ele veio também de uma certa forma trágica, e mais muito tempo depois de falecer. Então, a Boate Kiss, lembrando aqui, que eu vou finalizar, não ficar uma coisa muito enfadonha. A Boate Kiss, o Kiss dá 13. O dia que aconteceu, no dia 14, morreram 242, feriu 116, o total deu 358. Soma esse número e você vai ver que dá o número kármico 16, a queda
da torre. E foi literalmente o que aconteceu. Não tem aquela carta da queda da torre? Exatamente. No World Trade Center, ele tem várias numerações kármicas. Tem o 14, tem o 16, tem o Mestre 11 e o Salomon Brothers, que era aquele prédio ao lado, o anexo. Tem o 13 duas vezes, o 14, o total dá 14. O dia do 11 de setembro, somado, dá o número 14. E foi no dia 11 de muita atenção. O 11 traz muita atenção. Para pedir socorro, era o 911. 911. Interessante, era uma coisa do inconsciente coletivo, tudo estava voltado dessa forma, né? Foram 19 terroristas que foram presos, os Boeings 767, o 767 dá o número 11, no caso, para queimar, de um para outro para queimar tudo, levou 56 minutos até desabar, que dá 11. Lembrando também que o próprio Nostradamus colocava, ele dizia, ele foi claro, da colocação de o porquê os normandos. Ele fala de uma centúria que ele fala de iria cumprir o karma dos normandos. E nós sabemos que existe uma história muito grande em relação aos anglo-saxões e os normandos. Os normandos adquiriram muitos títulos, que eles tinham dinheiro e os anglo-saxões estavam falidos nesse período, e eles compraram, adquiriram. Eram guerras sanguinárias, eram coisas terríveis que aconteciam. E aí o que aconteceu? No karma coletivo deles, que o Nostradamus fala que vai se cumprir, ele fala nas duas torres, nas duas chaminés, que seriam no caso os dois prédios pegando fogo. Ele fala a espada cortará. A espada nada mais foi do que a asa do avião. Você veja como foi a direção. E ele dá também exatamente, eu não estou aqui com o texto decoradinho no momento, porque eu já dei essa palestra tem muito tempo, mas ele diz que a espada cortará e que onde vai ocorrer essa coisa de ondas fica ao lado esquerdo da Europa, de onde ele estava escrevendo, porque ele via tudo pela bacia de cobre com água. Ele era astrólogo, mas ele tinha as visões. E o lado esquerdo, se você colocar o mapa, vai ver que fica exatamente a América do Norte, e ele dá exatamente a 75 graus, que é exatamente pelo meridiano a localização da ilha de Manhattan. Então, assim, é muito preciso, e esse é um dos karmas coletivos mais profundos e maiores que eu escolhi. Muita gente resolveu de última hora voltar para sua grande felicidade. Eu não sei também, né, porque o planeta tá tão mal, digamos assim, ele anda mal frequentado, que eu não sei se realmente é porque a gente fica aqui no apego do material, se as pessoas que se foram estão ou não melhores do que a gente, né? Então é algo a se pensar. Mas, de qualquer maneira, os karmas coletivos existem. Vocês agora estão entendendo porque cai avião, avião, avião. Ou furacão, furacão, furacão. Tremores, 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 tremores. Então, são os conhecidos responsáveis por isso, os anjos da morte, entre aspas, mas não nesse sentido pejorativo de ser uma coisa ruim, não. Então, é o chegado o momento de fazer essa transição de uma dimensão para outra, e muitas vezes não se dá conta e tem que se fazer nos karmas coletivos. E quem tem realmente suas dívidas karmáticas unidos um ao outro, já cumpriram, PT saudações, certo? Então é isso, é a minha mensagem. Eu espero que vocês gostem. Quem esteja interessado pode mandar também pro meu e-mail rosaclientes@hotmail.com, e o meu Facebook também está aí para contato. Qualquer dúvida, qualquer situação, eu estarei a postos, tá? Sem esquecer de que Hiroshima, eu posso voltar outro dia a falar de Nagasaki, que é outro processo de karma coletivo, mas é sempre bom lembrar, nunca esqueçam de que um copo vazio está cheio de ar. Chico Buarque transmite. Então, às vezes, as coisas inexplicáveis, a gente acha que não acredita, que somos os próprios deuses de nós mesmos, temos todo o conhecimento do mundo. Existe um sol que está por vir todos os dias, nos demonstrando que, inclusive, é na simplicidade das coisas que a gente pode chegar junto àquele que tudo pode, o nosso querido e amado Yeshua. Que assim seja. Fica com Deus. Um beijo no coração. Muito obrigada pela atenção dispensada.